Estamos de volta com o nosso Sempre Com Você. Você aí vendo o nosso calendário que recebeu, claro, em janeiro. Calendário mais lindo que a gente mandou pra você na sua casa. Lembrando, gente, que fevereiro agora já chegou a revista, viu? Chegou a revista pro Millet, chegou a revista do Pequeno Millet. Mostra pra gente, Jean, a revista do Pequeno Millet, né? Pra quem tá em casa aí, já tem o Pequeno Millet, já chegou a revistinha do Pequeno Millet. Pra aproveitar esse mês de fevereiro com a sua criançada, senta lá pra ler historinha, pra pintar junto. E você que tá em casa, de repente, falou assim, olha, Antoniele, que bacana essa revista do Pequeno Millet. Quer cadastrar uma criança, seu neto, sobrinho, filho, né? Não sei quem você quer cadastrar. O bacana é você ligar aqui no 33491015 e fazer o cadastro do seu neto, filho, como eu disse, como Pequeno Millet. Ele vai receber essa revista em casa. E essa revista é muito bacana porque ela educa, né? Apresenta valores cristãos, já brincando, para a criança brincar. Olha, as crianças que eu conheço adoram a revista, o Millet, tem adesivo. E eu vou contar uma coisa, Luciana, não é só criança que gosta, não. Claro. A gente aqui na TV adora destacar os adesivos para colar. A Paloma lá no fundo fazendo assim. A gente adora porque a revista é uma coisa mais fofa que existe, né? E aí, você tendo essa revista, você consegue, claro, evangelizar, né, as suas crianças. Aí a sua criança, por exemplo, leva para a escola. Evangeliza o coleguinha da escola, e o coleguinha fala, mamãe, eu também quero uma revista. E a mãe também faz, né, o cadastro aqui. Olha que maravilha. Então, se você quiser, né, se tornar um colaborador, se tornar um Millet ou cadastrar o seu pequeno como um Pequeno Millet, é só ligar no 33491015. A Rosa está lá prontinha para fazer o seu cadastro e, claro, explicar para você direitinho como é que funciona a sua colaboração aqui na Milícia da Imaculada. E claro, a gente agradece com muito carinho você que já é Millet e que mensalmente, fielmente colabora conosco. 33491015. E a gente está falando hoje sobre como ter bons relacionamentos. Na verdade, assim, a gente está fazendo uma série, né, de temas que vem trazer para nós esse ar novo, assim, que a gente possa pensar, né, de que forma que a gente pode agir diferente, de que forma que a gente pode fazer, né, um 2017 diferente. A Antoniele já está em fevereiro, não adianta mais não. Se eu já comecei em dezembro, janeiro de uma forma toda torta, não adianta mais não. Adianta, é que né, janeiro Luciana? era férias, né? Porque era férias, exatamente. Agora que o ano está começando. Mas adianta, né, Luciana, começar desde agora? Na verdade, sempre é tempo, né? Sempre é tempo de mudança, sempre é tempo de autoexame, né? Autoavaliação no sentido de como está a minha vida, né? Porque o relacionamento é algo muito importante, é algo que não tem como a gente fugir. Todos os dias, a todo momento, no trânsito, ou em casa, ou aquele horário de manhã que você vai à padaria trazer o pão. Às vezes a pessoa do caixa até fala o seu nome, né? Bom dia, seu fulano, bom dia. Então, assim, a gente está se relacionando o tempo todo. Então, a gente costuma dizer que é a gente que escolhe como vai ser o dia, né? Se o dia vai ser bom ou ruim, depende de como eu levanto, como eu decido. E isso vale também para os relacionamentos, né? É importante a gente estar atento. O que as pessoas com as quais eu me relaciono estão me trazendo de bom? E principalmente, o que é que eu estou oferecendo? Porque já ouviu falar, né? A pessoa é interesseira, né? A gente escuta muito, né? Fulano, eu não gosto de fulano porque é interesseiro. E eu sempre digo o seguinte, na verdade todos nós somos interesseiros, né? Porque a gente só quer manter um relacionamento se há essa sensação de bem-estar, né? Se há essa sensação de crescimento, de que essa pessoa acrescenta, ou esse grupo de pessoas me acrescenta, eu saio dali mais leve, eu saio dali mais preenchido. Então, acho que esse é um bom termômetro, né? O quanto que eu estou proporcionando para as pessoas com as quais eu convivo. É verdade. E eu falo sempre assim, um relacionamento, às vezes, por mais que seja mal sucedido, né? Vem muito pra gente fazer análise de como a gente é e do que a gente também fez de errado. Aprendizados, né? Assim, olha, esse relacionamento não deu certo por causa disso, daquilo. E aí eu faço um relacionamento a dois, ou sei lá, amizades, rever o quanto eu estou errando, o quanto eu estou fazendo de diferente, de errado mesmo, né? Olha só, o Augusto da Nogueira pergunta assim, é mais saudável se relacionar com pessoas da mesma personalidade da nossa ou isso pode causar conflito? Olha, a gente tem que pensar o seguinte, se a pessoa é muito parecida com a gente... Vai dar briga. O que vai acrescentar, né? Eu falo sempre assim. Aí você já, no início é legal, no início é bacana. Nossa, essa questão da afinidade, nós somos muito parecidos, a gente pensa parecido. Tá, mas daqui a um tempo, o quanto que você vai estar
crescendo com isso, com esse relacionamento. Ah, eu gosto de tomar sorvete, ele também. Eu gosto de determinado tipo de filme, ele também. Então a gente não vai fazer nada novo, nada diferente, né? Além de que às vezes a personalidade, a gente fala, tem pessoas de gênio difícil, de personalidade forte. Se são duas pessoas de personalidade forte, também fica difícil, porque acaba virando assim uma questão de competição. E isso também é importante, a gente se dar conta de que se você percebe que há uma sensação lá dentro, ele quer ganhar de mim ou eu tenho que sair ganhando, então você já entrou num jogo da competição e que não é nada saudável para qualquer tipo de relacionamento, né? Então, por isso que é importante você fazer essa análise. Mas eu sou a favor sempre da experimentação, né? Experimenta alguém parecido com você. E daí experimenta alguém totalmente diferente de você. E coloca na balança o que é aquilo que vai te trazer mais benefícios, né? No sentido do crescimento pessoal, da sua evolução mesmo. De repente dá pra ter uma pessoa de cada característica do seu lado, né? Que aí você fica com aquela que tem a mesma característica que você, tem aquelas que são totalmente diferentes, né? E aquela história dos opostos se atraem. Eu acho que não. Eu acho que eu digo o seguinte, as afinidades é que se atraem, né? Mas as diferenças é que faz com que a gente permaneça com as pessoas, né? Que foi o que eu estava falando antes, né? Então a gente precisa de determinada afinidade. Essa questão dos opostos pode ser também no sentido da complementariedade, né? Então olha só, nós duas, a gente fala bastante, né? Verdade. Você gosta de falar, eu também gosto de falar. E se a gente se relaciona com pessoas que gostam muito de falar, como é que vai ser? Imagina, um grupo de amigos que todo mundo gosta de falar bastante. Vai dar confusão. Aí fica um querendo falar mais alto que o outro, né? Vai dar confusão, né? Eu gosto de falar bastante, eu sou professora, dou aula e por isso eu brinco o seguinte, né? Que eu tive que escolher uma profissão a qual eu não me incomodasse tanto as pessoas, né? E que eu preciso estudar para estar ciente daquilo, tendo consciência daquilo que eu estou dizendo. Mas eu gosto muito de conhecer pessoas observadoras, porque eu aprendo com elas, né? A gente diz que, por exemplo, numa reunião de trabalho, quem conduz a reunião não é quem fala, não é quem faz a apresentação, e sim quem escuta, porque ela fica na escuta observando qual é o momento dela dar a sua contribuição. E geralmente os observadores são mais assertivos, são mais contributivos para um grupo. Então, isso é interessante. Ao mesmo tempo, aquele que tem dificuldade, né? Recentemente uma pessoa me perguntou que curso que eu faço para poder, eu preciso dar palestras e eu tenho timidez, eu tenho vergonha, eu fico nervosa, que curso que eu faço? Ela me perguntou, né? Eu falei, faz o curso de oratória, né? Que é voltando à questão da comunicação. E aí eu brinquei, mas eu te treino, porque a gente tem essa facilidade. Então, isso que é bacana, né? Aquilo que eu tenho facilidade, eu ensino. No relacionamento de amizade, o relacionamento a dois, é a mesma coisa. Aquilo que eu sei que você precisa, eu estou te ofertando, eu te ofereço. E aí a nossa relação, esse vínculo vai ficando mais forte, né? E a gente vai gostando sempre mais da presença um do outro. Sabe o que é bacana? Semana passada a gente conversava com o Ronilson, né? Justamente assim, como mudar o outro. E eu acho que uma coisa bacana pra gente falar é justamente não querer mudar o outro, né, dentro de relacionamento. Não adianta. Às vezes a gente fica tentando convencer a pessoa de que a gente está certo o tempo inteiro. Aí vem aquela pergunta assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? E a gente tem que ter essa balança, né? Esses dois pesos mesmo dentro de um relacionamento. Porque às vezes a gente não precisa ter razão. A gente não precisa também ser o rei da razão, né? O tempo inteiro. Dá para ser feliz tranquilamente sem ter que ter razão. Essa questão da razão é a competitividade que eu estava falando antes, né? Então a gente fica querendo ter razão quando estamos numa relação que não está muito saudável. Mas é importante dizer o seguinte, relacionamentos saudáveis não significa que nunca vai ter atrito, tá? Muito pelo contrário, né? Os relacionamentos que têm, assim, formação de vínculos, parceria, companheirismo, são aqueles em que há divergências, mas que as pessoas aprendem uns com os outros a sentarem, olharem nos olhos e falar sobre aquele comportamento seu, o que causa em mim, né? Ou o que eu gostaria que fosse diferente, né? Mas numa boa, sem levantar a voz, sem gritaria, sem querer impor ao outro o que ele deveria fazer, essa coisa, olha, você deve fazer isso, né? Aquele tom de cobrança, ninguém gosta de ser cobrado. Então, qualquer relacionamento que venha aí um tom de cobrança, está fadado a ter mais conflitos, né? Então, é importante a gente ouvir nesse sentido o coração. O que meu coração está dizendo, né? Porque o outro tem forma diferente de expressar.
A gente vê muito as mulheres reclamando dos homens, né? Que não expressam sentimentos. A gente já falou disso, né? Nós já falamos disso. Né? E, na verdade, os homens são tão sensíveis e emocionais quanto as mulheres. Mas a questão do comportamento e a forma de expressão é que é diferente. Verdade. Uma pergunta pra gente aqui. Vamos lá. A Fabiana da Vila Progresso, ela pergunta assim: é importante ter a autoestima elevada para bem se relacionar com os outros? Isso é super importante. Eu acho que a primeira premissa, né? Às vezes as pessoas buscam um relacionamento afetivo para cumprir com uma carência. Isso é um perigo enorme. Às vezes dá certo, mas poucas vezes. Tipo aquelas pessoas que emendam um relacionamento no outro. Isso. Preciso esquecer. Eu já tenho que conhecer outra pessoa, né? Porque isso vai acumulando, eu não quero fazer uma lacuna. E esse espaço é importante para essa autoconscientização. O que eu errei, aonde que nós erramos, porque é sempre os dois juntos, né? Por que não deu certo com essa pessoa? Senão acaba que eu posso repetir e repetir e repetir, né? Então, primeiro, a gente não pode atribuir ao outro a nossa felicidade. Então, olha, eu conheço pessoas que só ficam bem acompanhadas. Mas qual é a qualidade? Não tem problema nenhum sair de um relacionamento e entrar no outro. Mas a questão é, eu estou fazendo isso por escolha ou aquela sensação de que eu não tenho escolha, senão eu não saberei viver sem alguém, né? Então, fique atento nisso, né? Porque primeiro eu preciso estar bem, eu preciso me bastar, no sentido não egocêntrico, mas no sentido de acreditar em si mesmo, da autoconfiança, se amar. Como é que eu vou dizer que eu amo o outro se eu não me amo? Né? Fica difícil. A gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. Então, como é que eu vou confiar no outro se eu não confio em mim? E aí entram as relações com ciúmes, né, de perseguição, de pessoas que às vezes têm tanta dificuldade com a autoestima que precisa o tempo todo ficar acompanhando o outro, ficar vendo o celular, o que está fazendo, por insegurança. Por quê? Se você faz isso é porque você está querendo que o outro se responsabilize pela felicidade que só você consegue alcançar. Mas acho que isso que é bacana disso tudo que a gente está falando é justamente, de repente, numa situação como essa, a pessoa reconhecer, né? Nossa, de fato eu faço isso, né? Eu preciso melhorar, eu preciso... Exijo do outro, né? Exatamente, vou cuidar de mim. E eu falo que isso não é um egoísmo, né? Não é um egoísmo bom, não existe, mas não é um egoísmo, é você se cuidar mesmo. Autoestima. Exatamente, você olhar pra você. E eu garanto que quando você se olha, né, você muda o seu comportamento. Onde for que você estiver, você vai mudar seu comportamento. Essa questão de você também trocar ideias com amigos e você poder falar pra pessoa, né, aquilo que você pensa, e o que eu acho que é mais importante é a pessoa aceitar, né, por mais que ela não concorde, né, ela aceitar e levar aquilo para pensar naquilo. Ela pode até trazer depois assim, falar para você, olha, eu não aceito o que você falou, mas eu pensei naquilo que você falou. E aí acho que vai, né, da troca de informações mesmo, de conhecimento, que a gente estava falando de experiência, sem eu deixar de ser eu, sem ele deixar de ser ele. E aí entra a questão do respeito, né? Isso só é possível quando essa relação for pautada por um valor muito importante, que é o respeito. Então, quando existe esse respeito, não tem por que eu me ofender com você pensar diferente de mim, né? As pessoas se ofendem quando tem essa relação de imposição, né? De, olha, somos do mesmo grupo, então precisamos pensar da mesma forma. Não, não precisamos. Né? Eu acho que essa é a maturidade emocional e esse é o grande crescimento. Você pode ter um círculo de amigos ou até mesmo dentro da própria casa. Eu conheço, por exemplo, casais que eu achei interessante. Um dia eu conheci um casal e que eles vivem já há bastante tempo juntos e eles decidiram o seguinte: desde que a gente se conheceu, a gente não discute religião, porque cada um tem religião diferente. Então, às vezes a gente tem essa coisa assim, de pensar daquilo que eu sou cristã, então na minha religião é porque eu sou católico, tem que ser católico. Né? Claro, vai ser melhor, né? Mas não há necessidade. Às vezes brigam, os dois sendo católicos, brigam porque um não vai na igreja, o outro não vai. É verdade. E cadê o respeito, né, do cristão? Olha, de respeitar o momento do outro, é verdade. E respeitar não significa que você vai concordar, né? Porque as pessoas têm muito isso de você respeitar o outro, de você estar concordando com o que o outro faz, ou como o outro é. Na verdade não é isso, na verdade é você entender e aceitar como ele é e respeitar aquele momento. Isso é que é amar, né? Amar nas diferenças. É verdade.
Luciana, agora tem gente que consegue manter um bom relacionamento somente com o sexo oposto. Tanto de amizade, eu conheço várias pessoas que falam assim, olha, eu consigo me relacionar bem, somente meninas, né? Eu consigo ter amizade com homens, porque eles são mais parecidos comigo, a gente conversa sobre tudo. Aí tem amigas que falam assim, ai, mulher é muito cheia, Eu conheço amigas que gostam mais de ter amizade com homens. Por que isso acontece às vezes, né? É uma questão de preferência e é uma questão, muitas vezes, de experiência mesmo, né? Eu tive várias experiências. Agora é importante olhar como é que foi a dinâmica familiar, né? Então, como você falou, eu fui lembrando assim que eu era assim, no colégio, eu tinha as amigas e tal, mas por quê? Porque a minha família tem muitos homens, né? Então, essa questão de gênero também, né? Então, quando eu aprendi a me relacionar com mais homens, o ambiente é mais masculino, então a minha tendência natural vai ser a procurar esses ambientes, porque a gente fala a mesma língua, né? Nós temos facilidade na comunicação. E ao contrário também, existem famílias que são famílias matriarcas, né? Só mulheres, né? Verdade. E onde as mulheres ali reinam no sentido de tomarem conta das suas vidas, de serem, né, quem define as coisas. É outra dinâmica. Agora, o que é importante? Se eu descubro, eu reconheço que eu tenho mais facilidade para ter um grupo de amigos do sexo oposto, cara, que bom. Né? Mas a gente não pode perder de vista que a gente precisa se relacionar com todo tipo de gente, né? E que todo tipo de pessoas, de gênero, de raça, de tudo, né? As pessoas na sua diversidade vai nos gerando mais acúmulo de experiência e até a gente ficar mais aberto, porque, veja só, quanto mais pessoas diferentes nós tivermos à nossa volta, menos preconceito. Já reparou isso? É verdade. Né? Então, quem a gente percebe com atitudes de preconceito são aquelas pessoas que vivem fechadas no mundinho, né, na sua dinâmica de formação ali, de onde cresceu, e sem explorar outras oportunidades. Eu tenho um amigo, né, que é muito engraçado até, ele fala assim que ele não é obrigado a nada, ele fala. E aí ele fala assim, quando eu não gosto da pessoa, eu não falo mesmo com a pessoa, eu não tô nem aí. E ela passa por mim no corredor, eu simplesmente viro a cara e eu falo pra ele assim, todo mundo tem que conviver, mas eu não sou obrigada a conviver. Eu falei, chegar algum momento que você vai ter que falar com ela, você vai ter que falar com a pessoa. Né? E eu acho justamente isso, porque às vezes a gente não gosta de alguém, o comportamento de alguém me incomoda, eu vou ficar no meu canto e vou ignorar aquela pessoa. Acho que não é por aí, porque todo mundo se relaciona com todo mundo. Às vezes de uma forma, ele não precisa ser amigo. Sim. Né? Não precisa ser querido, pode ser uma pessoa educada. Pode ser só educada, né? Exatamente. Somente respeitoso. Já é o suficiente. E foi o que eu disse, a esposa dele na época disse, falou assim, você parece uma pessoa mal educada quando você tá perto dessa pessoa. Aí ele ficou pensando assim, mas não, é assim mesmo, vai ser assim, então tá bom. Porque ao mesmo tempo que a gente faz isso com alguém vai ver que a gente tá agindo assim e vai falar, nossa, aquela pessoa é chata, enjoada também. E vai deixar de lado. Vai ter outra interpretação, exatamente, né? Exatamente. Luciana, chegou mais uma pergunta, a Marcilene do Jardim Progresso, ela pergunta assim, relacionar bem com outro de fora, mas não se relacionar bem com os de casa, pode acontecer isso e por que acontece? Pode acontecer e acontece muito, né? Verdade. Porque, gente, eu falo que o primeiro local para a gente, grande treinamento sobre relacionamento é na família, né? Por mais que a gente tenha ali, a gente tem os laços, né, de sangue, os laços afetivos, e acaba que a gente percebe muitas famílias, olha, eu falo o que eu penso mesmo, porque sabe que os irmãos, os pais, enfim, os parentes vão ter um certo receio, mas não vai, dependendo do lugar, não vai impacta ali no momento, mas ela vai continuar sendo sua amiga. Agora, estando ali, sendo sua família, perdão. Agora, os amigos de fora, você sabe que se de repente você tratar da mesma maneira que você trata os de casa, eles vão se embora. Então, por isso acaba sendo comum, né? E pessoas que funcionam assim é porque geralmente não tem essa consciência. Elas simplesmente acabam achando que os de fora são melhores que os de casa. Na verdade, não é isso, né? Ela tem uma grande oportunidade de aprender com as diferenças, porque as diferenças também ocorrem dentro de casa, né? E aí, voltando àquilo que eu falei, às vezes essa diferença é porque tem opiniões diversas, pontos de vista diversos. E qual é o problema? A gente pode se relacionar bem, tendo carinho da mesma forma. Verdade. Luciana, então, para quem está em casa, né? Quais seriam os pontos principais para a gente pensar em um bom relacionamento? Primeiro, conscientização, né? Do que é que eu quero desse relacionamento.
quem eu sou, o que eu tenho para oferecer e o que eu quero de um relacionamento, seja de amizade, relacionamento afetivo ou até em casa. Segundo, a gente sempre fala do autoconhecimento, para ter a conscientização é necessário a comunicação. Então, olhar nos olhos, falar com o coração, falar o que sente, de uma forma respeitosa, né? Eu posso até dizer o que eu espero do outro, mas eu não posso obrigar o outro a fazer aquilo que eu desejo, porque é o meu desejo, né? Então, respeitar esse espaço também é importante. Dizer quando não está dando certo, quando a coisa não deixa para outro dia, né? Fala, né? Às vezes as mulheres principalmente vão guardando, aí estoura e aí fica complicado, né? Porque não quer tocar no assunto. Se tem algo te desagradando nesse relacionamento, converse, não fale para outras pessoas, converse com aquela pessoa que você está tendo essa dificuldade, porque é a melhor maneira da gente resolver. E claro, a gente tem que ter o perdão, né? A gente tem que aprender a pedir desculpas, mas também a desculpar, né? É verdade. Isso, eu não sei se é um pensamento errado, mas, por exemplo, se alguém, você tem um bom relacionamento com alguém há muito tempo, e essa pessoa, com uma simples discussão, vocês nunca brigaram, uma simples discussão, te abandona, some da sua vida, imagino que ela nunca, na verdade, levou em consideração o seu relacionamento com você. Sinal de que você nunca foi importante, né? E também não adianta nem ficar insistindo, né? Não adianta insistir, porque daí aí volta a questão da autoestima. Se ela foi embora, isso acontece também, ela foi embora, olha, é porque você já não é mais importante. Então, por que você vai dar tanta importância para essa relação, né? Verdade. Então, aí entra, se eu me relaciono bem comigo, então eu vou buscar pessoas que também vão se relacionar bem consigo próprias e aí comigo também. Verdade. Luciana, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Delícia, né? Falarmos sobre relacionamento. A gente pode fazer uns 50 programas, né? É verdade. Mas sabe o que é bacana? Que é um tema sempre atual. É verdade. Todo mundo, todos os dias, tem alguma coisa para falar sobre relacionamento. Seja problemas, seja chorar tangas, né? Seja, de repente, falar, olha, eu tô conseguindo me superar, fazer diferente no meu relacionamento. E eu sei que a gente vai ter muita coisa ainda para falar aqui. E relacionamento é uma arte, né? Então, como todo artista, a gente precisa ir descobrindo as nossas facetas nessa arte do relacionamento. Muito obrigada mais uma vez, Antonielli. Eu te espero na próxima oportunidade. Combinado. Mas antes de sairmos pro intervalo, né, gente, eu preciso dar aquela dica especial de todos os dias aqui do nosso programa Sempre Com Você. E a dica é a seguinte, é para você deixar o piso, os móveis e a superfície brilhando na sua casa e a sua casa, além de tudo, sua casa perfumada. É só você misturar um pouco de amaciante de roupa em um balde de água. Aí você finaliza com álcool para secar mais rápido. Vai deixar o piso, os móveis, a superfície brilhando e perfumadinho. Gostou da nossa dica? Então nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente já volta com as notícias de hoje. E claro, você não saia daí, porque tem notícias importantes, inclusive da nossa igreja.